Deus, ele fala conosco nas adversidades. Preste atenção no que Deus está falando contigo, neste momento que você está passando. Porque Deus, ele fala conosco em todo o tempo. Ele fala nos momentos bons e ele também fala nos momentos maus. Muitas vezes pensamos que as dificuldades, elas vêm para nos destruir, elas vêm para nos matar. Mas Deus está falando conosco no tempo da adversidade. O que eu e você precisamos fazer é prestar atenção no que Deus está nos ensinando. Porque a nossa vida toda é uma escola. Nós estamos aqui aprendendo para crescer, para avançar, para ficarmos melhor a cada dia, para chegarmos até a estatura de Cristo. Enquanto estamos vivendo nessa terra, nós estamos aprendendo. Muitas vezes nós queremos simplesmente ter férias, ter só momentos bons, mas Jesus foi claro que no mundo nós teríamos aflição. E nós temos que prestar atenção que nas aflições Deus está falando conosco. Deus está nos ensinando algo em cada aflição da nossa vida, em cada adversidade. Nós temos que prestar atenção e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer que eu aprenda disso? Me ajuda, me ensina. Eu quero passar por isso e aprender. Eu não quero passar por isso e continuar do mesmo jeito. Eu preciso aprender com essa adversidade. Me ensina. Deus está falando. O que acontece que nós não estamos tão ligados com Deus assim como deveríamos? E por isso nós não prestamos atenção, por isso nós não nos tocamos do que Deus está nos falando. Mas em cada adversidade, em cada dificuldade, Deus está ensinando, Deus está falando algo, Deus está nos transformando. E nós precisamos aprender, nós precisamos orar sobre isso, para nós aprendermos na dificuldade. E não ficarmos pensando que essa dificuldade veio para me matar e agora o que é que eu vou fazer? Deus não está nem aí comigo, Deus não está me vendo. Não, nós não podemos falar desse jeito. Nós temos que pedir para Deus, me ensina, eu quero aprender. Eu sei que isso aqui que eu estou passando não é em vão, porque nós temos que entender a palavra. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz lá em Isaías também, 64:4, que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem orado, você tem esperado em Deus e você tem, de repente, passado por dificuldades. Mas essas dificuldades, elas não vieram para destruir a tua vida. Elas estão, você está passando por elas para você aprender, para você crescer. E Deus está falando contigo, e Ele fala conosco neste tempo da adversidade. Ele fala conosco em todo o tempo. O problema é que nós não estamos atentos à voz de Deus. E não é a voz audível de Deus, mas é a voz que eu quero dizer, é nos detalhes das circunstâncias que Deus está nos falando. Quando nós lemos lá Eclesiastes, nós vemos ali que Salomão, Deus deu sabedoria para Salomão, né? E Salomão, ele para, quando a gente lê ali, a gente vê que ele para em muitos momentos, ele fica observando. Ele fica observando a vida, observando as pessoas, observando as situações. E daquela observação ele vai tirando ensinamentos. E é justamente isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos tirar ensinamento das coisas. O porquê disso, o porquê daquilo. Porque o que acontece é que a gente não para pensar. A gente está tanto na correria, que nós não paramos e observamos. Nós precisamos observar mais. Nós temos que parar e observar cada obstáculo, cada adversidade. E aí parar e pensar, o que Deus está me ensinando nisso? O que Deus está falando comigo nisso? Porque o que acontece? Nós temos que meditar. Quando nós meditamos na palavra, quando nós meditamos e paramos e pensamos nas circunstâncias, e pensamos, Deus está me ensinando, porque a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então isso está cooperando para o meu bem. Eu preciso aprender com isso aqui. Aí nós temos que parar e pensar. Qual o ensinamento que eu vou tirar disso? Qual o ensinamento que Deus quer me ensinar? Precisamos entender que a dificuldade não é para você, para mim, para nós murmurarmos, se queixarmos, nos lamuriarmos, é para nós aprender, é para nós crescer.
Porque às vezes também nós pensamos muito nos outros. Ah, mas o que que o fulano vai pensar? Olha, se o fulano ficar, né, sabe que eu tô passando por isso, o que que ele vai falar? Isso não importa. O que que as outras pessoas falam? Porque elas vão falar igual. Elas vão falar de bem, de mal, elas vão falar se a gente tá bem, se a gente tá mal, ele vai falar igual. Nós temos que nos preocupar é com Deus. Como é que eu posso agradar a Deus neste momento de dificuldade? Como é que eu posso entender o que Deus está falando comigo? É isso que nós temos que pensar. Às vezes nós pensamos muito nos outros e pensamos pouco em Deus. Mas o que Deus, né? Como é que Deus está me vendo agora? Será que Ele está se agradando da minha posição ou não? Porque muitas vezes a gente só fica lá, se lamuriando, se queixando, murmurando, por causa disso, por causa daquilo, o que está acontecendo, olha isso e aquilo, aquele outro, a gente está só reclamando das situações que está acontecendo, nós estamos, né, falando para Deus, mas por quê? E agora, o que eu faço? E a gente não está pensando o que Deus está pensando de mim, o que Deus está querendo me dizer com essa situação, o que Deus está querendo me ensinar. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos aprender com as circunstâncias e crescer nessas circunstâncias. Precisamos pedir para Deus, Senhor, me ajuda a crescer. Eu quero sair dessa circunstância, dessa situação difícil, eu quero sair melhor. Eu quero sair aprendendo o que o Senhor quer me ensinar para mim crescer. Porque nós temos que crescer. Nós estamos caminhando como se fosse numa escada. A gente precisa, cada degrau, dar o passo para cada degrau. Nós não podemos regredir nessa escada. Nós temos que avançar. E para avançar, nós precisamos aprender com Deus. Agora, se continuarmos nos lamuriando, nos queixando, nós vamos acabar descendo a escada e não subindo. Então, é uma palavra para nos chamar a atenção, que a dificuldade não é para te matar, que a dificuldade não é para te destruir, mas é para você crescer, para você aprender, para você perguntar para Deus, Senhor, eu quero saber. Não é perguntar o porquê da adversidade. Deus sabe e Ele está nos ensinando. É perguntar o que eu preciso aprender com isso. O que o Senhor está me ensinando com isso? Porque aí nós fizemos as perguntas erradas. Nós ficamos perguntando por quê, Deus, mas por quê? Não é por quê. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Porque eu quero crescer. Eu quero passar por isso e quero ser melhor. Eu quero aprender com isso que eu estou passando. Isso sim é uma pergunta sábia, perguntar para Deus, o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor está falando comigo que eu não estou entendendo, eu quero entender, eu quero aprender com isso, eu quero crescer, eu quero passar por isso e ficar melhor, eu quero agradar mais o Senhor com a minha vida. Então nós precisamos pensar em agradar a Deus, pensar mais em Deus do que nas pessoas. Ah, mas o que o fulano está pensando? Deixa eu pensar, não. O que Deus está pensando de mim? E eu quero agradar o meu Deus. E nós só agradamos a Deus quando nós agradecemos a Ele, quando nós continuamos firmes, quando nós ficamos sempre olhando para Jesus. Não olhando para as dificuldades e ali focando naquilo ali e aquilo ali vai minando a nossa vida. Não, nós temos que deixar que o Espírito Santo enche a nossa vida. Então, essa é uma palavra para chamar a nossa atenção. Essa dificuldade que eu estou passando, eu quero aprender com isso, eu preciso aprender, porque isso não é em vão. Se isso aqui está cooperando para o meu bem, então eu vou crescer com isso aqui, eu vou aprender, eu vou ficar melhor, eu vou subir de nível no mundo espiritual. Eu não vou continuar no mesmo nível, eu não vou continuar menino, menina na fé. Eu quero crescer na fé, eu quero avançar na fé. E essa é uma oportunidade de crescer. Então, entendemos também que as dificuldades são oportunidades para nós crescer, para nós avançar, para nós subir de nível na nossa vida espiritual. Essa palavra de Deus pro teu coração e eu quero te pedir que você deixe seu like nesse vídeo, você compartilhe essa palavra com mais pessoas e que você dê uma olhadinha na descrição que tem os materiais preciosos para tua vida de fé. Tem livros físicos, livros digitais para o teu crescimento espiritual. Dê uma olhadinha ali, invista na tua vida de fé, que é o melhor investimento que você vai fazer. E se tiver um comentário, vou gostar de responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!